Você aprendizagem quando você fala isso? Depende depois de acabar o jogo. Vai de cá. 8. Segura aí. Rápido, rápido, que a gente tem tempo contado. 2. Não, 6. 6. Não, é 2. 6. 2. Vai no chão, aí, chama aí, vocês vão ver. Mas quem já? Tá com 6. Faltam 2. Não, mas 2 pés. Vamos? Vamos? Eles estão com quanto? A gente tem que fazer 15. Mostra a carta pra ele, mostra a carta pra ele. A gente tem 10. Rápido. Não, é 9. É formar 15, pode ser mais 20. 10 cartas, só pode usar 3 cartas. Pode ser mais 9. Não. Exatamente. 9. Calma, 4. É que dá 15. É que dá 15. É que também. Deu 15 já. Deu 15? Deu 15. 15. Você vai jogar esse jogo? Ninguém nunca jogou esse jogo? Todo mundo já jogou esse jogo. Pessoal, só vou falar que o professor Chechel é o professor aqui do TESC e vocês já viram que ele trabalha com jogos e ele vai falar pra gente sobre o que ele faz aqui. E jogos vai muito além do aspecto gráfico e da computação gráfica por trás do jogo. Tem muitas outras coisas ligadas a jogos e é um prazer ter você aqui. Obrigado, Daniel. Então, eu trabalho com jogos e com texto. Então, eu tenho um laboratório divertido e um laboratório sério. Tá? Então, vamos jogar. Né? Aqui, esse jogo aqui, né? Vocês acham que não jogaram. Então, agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Vocês já jogaram esse jogo? Não. Já jogaram esse jogo? Já. Já jogaram velha? Já. Vocês jogaram velha. Cada linha dessa aqui soma 15. Inclusive tem programas de computador que jogam velha que fazem isso. Tentam somar 15. Então, dentro de um jogo, você tem várias camadas. E lá no final você tem algumas regras que são o verdadeiro jogo. Então o que é o meu laboratório? Ludice é um laboratório de ludologia, que é o estudo de jogos, e engenharia, porque a gente quer fazer uma engenharia de jogos, e simulação, porque a maioria dos jogos que a gente quer trabalhar são jogos que simulam alguma coisa, são uma quantidade razoável dos jogos, eles simulam alguma coisa. Por exemplo, eu posso fazer um jogo que simula um negócio, que simula carros andando, né? Para vocês aprenderem alguma coisa. Né? Então a gente pesquisa o que é um jogo, por que jogamos, o que é um bom jogo, porque não adianta fazer jogo ruim, que não vai vender, ninguém vai aprender nada com o jogo. Né? E quais os impactos do jogo. Então a gente quer praticar uma engenharia de jogos. E eu não inventei isso, isso já existe em várias universidades do mundo. Então a gente tem que entender o seguinte, existe um jogo lá em cima. Quando eu falo xadrez, a gente pode jogar xadrez sem tabuleiro, sem nada, sem ter as regras do xadrez. Se pensar o vôlei mudou de regras e continua sendo um jogo. Certo? A gente antigamente contava pontos só quando sacava, agora conta pontos sempre. Né? O futebol muda as regras mais lentamente, mas teve um jogo famoso que é o Fla-Flu da Lagoa, na época que não podia substituir ninguém, que o Castilho, o goleiro do Fluminense, quebrou a clavícula. E aí o Fluminense também não tinha bola reserva, só tinha uma bola. E foi no estádio do Flamengo, o Fluminense jogava a bola na Lagoa, né? O tempo também não parava, corria, e o Fluminense foi campeão carioca no famoso Fla-Flu da Lagoa, roubando, né? Mas isso era válido, chutava a bola longe. Tem um jogo também que quando você compra, né, você fala, isso aqui é um jogo, né? É um objeto jogo. Eu podia ter usado cartas de ouros ou de copas, ou de um baralho italiano, de um baralho de tarô, de vários tipos de jogos. Eu podia ter usado palitinho, né? Ia ser um jogo. E aí tem a atividade do jogo, que a gente estuda muito, as pessoas jogando, né? Porque a gente está interessado em saber como elas estão jogando. E finalmente eu tenho coisas que são a partida que você jogou e que eu posso analisar ela, por exemplo, eu posso pegar o que aconteceu durante a partida e tentar descobrir uma regra para ganhar o jogo. Então a gente tem várias, quando a gente fala jogo, a gente tem vários tipos de significados para essa palavra. O que nós fazemos? Basicamente a gente vai
trabalhar para alcançar aquilo em algumas áreas. Uma área é método de desenvolvimento, que a gente quer aprender a fazer jogo direito. As empresas, cada uma faz de um jeito, né? Às vezes um cara sai de uma empresa, vai para outra e leva aquele jeito, né, com eles, mas são métodos que a gente tem que inventar, né? Inclusive, principalmente se a gente quer fazer jogos que a gente chama com propósito ou sérios, como jogos que ensinam algo, né, que além da arte, da diversão, a gente tem que botar algum conteúdo lá dentro. Né? Métodos de avaliação para a gente saber se a gente está fazendo jogos bons e se outros jogos são bons. Né? E ferramentas de suporte ao desenvolvimento, vocês vão ver algumas aí. Né? E a gente também quer fazer jogos, e a gente esqueci de botar, a gente quer jogar esses jogos, quer jogar outros jogos e aprender como se joga jogo. Como se joga bem para poder fazer robôs que jogam bem. Então, por exemplo, método de desenvolvimento. A gente tem aqui uma linguagem usada em computação e engenharia de produção que descreve como você tem um processo, né? E nessa linguagem a gente está descrevendo o processo que foi usado para desenvolver dois desses jogos aqui. O Conquista de Canais, que foi feito para Team, para Interleague, e o outro é Kickoff Team, que foi feito para Team. Então, nesses jogos, a gente simula aqui a conquista de mercado, né? São empresas de canais que têm que jogar cooperativamente. Se elas jogarem uma contra as outras, elas vão fazer menos pontos em grupo, né? Apesar de elas poderem fazer isso, e aí a gente critica depois. E aqui é um jogo que simula a gerência de várias lojas da Interleague, esse aqui. Né? E uma loja vende muito, uma loja vende pouco, e você tem que alocar os seus recursos, alocar os seus vendedores nessas lojas, para fazer elas melhorarem em conjunto. Aqui a gente tem uma tese que o aluno arranjou um emprego bom, então parou de desenvolver, mas a gente já tinha quase feito tudo, né? Mas dinheiro, né, conquista às vezes. Né? Então a gente mistura jogos sérios com uma coisa que se usa no ensino de administração e marketing, que são estudos de caso. E aí a gente tem um método também para criar jogos de computador, né, para aplicar para muito mais pessoas um estudo de caso. Um estudo de caso geralmente é aplicado numa sala de aula para no máximo 40, 50 alunos. Esse aluno chegou a aplicar com o método dele um jogo para 15 mil pessoas, porque ele fez um jogo que representava esse estudo de caso para um banco, para treinar funcionários de um banco. Aqui foi uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado recente defendida, que é um método para criar jogos educativos, né? Baseado numa coisa que está na moda, que se chama Canvas, né? Então, além de desenhar esse canvas aqui que você usa em grupo, né, botando post-its dessas cores, dessas casinhas, a gente tem umas cartas de orientação, o que permite gerar jogos, e foi usado para desenvolver alguns jogos. E esse aqui, por exemplo, é uma tese de doutorado, onde eu pego um negócio, um processo de negócio, que é esse aqui, escrito numa linguagem também que chama BPMN, né, e converto num jogo. Eu tiro uma regra para criar um jogo que ensina como esse negócio funciona. Né? Isso aí foi usado, por exemplo, para fazer um jogo de conscientização sobre pessoas perdidas, né? E um jogo que ensina a pessoa a se inscrever no ProUni. Né? E como o ProUni funciona. O que ele faz? Ele mostra o ProUni. Como você usa o ProUni, mas também mostra como a universidade e o governo fazem o ProUni funcionar. Então o aluno entende melhor porque tem os prazos, né? O candidato entende melhor que as coisas acontecem. Isso aqui é um projeto que a gente tem em cooperação com a Unirio e com a Universidade Mackenzie de São Paulo, que a professora foi para lá, uma delas. Ferramentas de simulação. Quando você faz um jogo, por exemplo, né, a gente tem o seguinte problema. Você só sabe como o jogo funciona quando o jogo está pronto. Então como é que se decide como vai ser o jogo? Então a gente criou ferramentas de simulação. Né? Essa aqui é uma ferramenta programática, você tem que fazer um programa em Ruby, estendido, né, para ter uma linguagem que não tem no Ruby, que é formada de fontes, de sinal e coisas assim. Essa aqui é uma ferramenta que serve para jogos progressivos, aquele jogo que você sai matando. Como é que você sabe se o seu herói vai chegar no final vivo? Então você roda centenas de simulações, né, e você obtém dados, por exemplo, né, lugares que a pessoa morreu por turno, pontos de vida por lugar, o que acontece com a pessoa no caminho aqui. E aí tem uma arquitetura de software, alguns desenhos. Todos esses desenhos são as nossas linguagens, né, que a gente usa na computação
na engenharia de software lá do Guilherme, que eu adoro. Né? Estou sempre dando bronca nas defesas que o pessoal está usando a linguagem errada para fazer as coisas. Né? E aqui, esse aqui foi bem legal, porque esse aluno chegou super atrasado, de outra linha, assim, que ele não conseguiu um tema, e aí ele pegou um software americano, entendeu como o software funcionava, um software de simulação de jogos de cartas, e em cima disso fez simulação de dados. Né? E aí juntou com a tese de mestrado do Mangeli, que está ali, que é um aluno de doutorado, que vai aparecer daqui a pouco a fotinho dele, né? E a gente faz a avaliação de jogos que misturam cartas com dados, né? E vê, por exemplo, se o jogo, se você mudar o dado de D4 para D6 para D10, D12, D20, o que acontece com o jogo? Se ele fica mais aleatório, menos aleatório. Se você mudar uma regra e rodar de novo, né? Porque você pode mudar as regras do jogo todo aqui, o que acontece com os resultados das partidas, também simulação. Então, todos esses conjuntos de simulação permitem que a gente entenda como o jogo funciona sem jogar o jogo, né? Deixando o computador jogar. Isso também permite que a gente crie jogos automaticamente. Porque essas regras a gente pode criar automaticamente e pode, por exemplo, criar regras com algoritmos genéticos. Que a gente já fez isso não com jogos, mas com programas que consertam e corrigem em português. Então a gente fez um metaprograma que cria programas que corrigem português e a gente quer fazer o programa que geram jogos, né? Que são as nossas ferramentas para o desenvolvimento. Né? Então a gente tem uma das teses mais antigas. Esse aluno aqui, eu pensei que ele ia ficar maluco, é um aluno de mestrado, e a gente resolveu fazer o seguinte, como fazer dado e cartas distribuídos sem um servidor central. Né? Isso parece coisa de blockchain e é parecido realmente. Né? E aí a gente achou uns algoritmos legais que a gente achou que era fácil de implementar e a gente descobriu que ninguém nunca tinha implementado os algoritmos. E que eles eram não só difíceis de implementar, como um chamava o outro. E ninguém nunca tinha implementado nenhum, quanto mais chamando o outro. Né? Aí o cara realmente, tipo assim, durante esse processo, que durou uns 8 meses, um ano, até uns 14 meses de programação, depois de entender o negócio, ele fez coisas bem bacanas. E aqui é só o diagrama também de engenharia de software que representa as comunicações que tem que existir. E aí a ideia, a gente começou com dados por quê? Porque geralmente quem trabalha com carta pega um bolo de cartas, embaralha, né, dentro do software criptográfico lá, sem você saber que carta é, só que isso é muito custoso, embaralhar todas as cartas. Então, em vez de embaralhar todas as cartas, a gente sorteia uma carta aleatoriamente, e aí quando sorteia a próxima, ela não pode ter sido a que já sorteou. Então, no começo, se o jogo usa pouca carta, imagina a sueca, né? Você usa 12 cartas. Ok. Mas se o jogo usa 64 cartas, quando você vai pegar a penúltima, você tem que checar com todas as outras que você já achou. Então, de vez em quando o algoritmo tem que mudar e checar com as que faltam, por exemplo. Né? Então tem uma dificuldade aí de gerar. Você não pode checar com as que faltam, desculpa. Porque você só consegue checar com as que já foram tiradas por causa do algoritmo. A gente tentou checar com as que faltam, mas não conseguiu. Esse aqui são os alunos de projeto final que queriam fazer um jogo tipo Terraria. E aí a gente vai aprender como gerar um terreno proceduralmente. Geração procedural dos jogos é o grande tópico dos próximos 5 anos de jogos, porque não dá mais para gerar todo o jogo antes e botar para baixar na rede. Os jogos atuais eles são gerados todo o jogo antes e você baixa na rede. A gente está em torno de, sei lá, 4 GB. Né? Agora não, agora a gente quer fazer um jogo que se gera automaticamente no seu computador. Então esse aí é um dos primeiros passos para isso. Né? E foi legal que a gente usou a gente descobriu para botar água. Qual é a melhor maneira de botar água? É chover e deixar a água escorrer. Então, a gente entrava com os pontinhos azuis por cima, né, eles iam encaixando e paravam onde podia. E ferramentas de avaliação. Né? Aí isso aqui é uma coisa muito legal e que dá muito errado, né, que é o seguinte, é você medir o que as pessoas estão fazendo, estão sentindo, né, no coração, no cérebro, no rosto, olhando a face, o suor durante o jogo. O problema é que todas essas coisas, esses aí são os sinais, que um desse aqui é o coração, o outro é o suor, né? Aqui são os sinais de emoção facial que a gente conseguiu recuperar, por exemplo, aqui é tristeza, né? Aqui é medo. Né?
aqui é desgosto. Então todos esses sinais, a gente descobriu o seguinte, né? Primeiro, tudo que você mede no corpo humano, né? Como a pessoa está jogando, a medida fica bagunçada. Então você tem que usar técnicas mais avançadas do que a gente já usou, né? É o problema lá do Eduardo, do doutorado dele, para medir essas coisas. Na questão facial, isso é uma coisa que acontece também em gente que está conversando pelo celular. Pelo celular menos, mas com o computador. Né? Quando você conversa com um objeto qualquer, né, com uma pessoa qualquer por uma tela, né, a câmera não está no olho das pessoas. Certo? A câmera está aqui. Então você não está olhando no olho das pessoas. Então as pessoas interpretam diferente as suas emoções. Quando você está no jogo, eu estou jogando aqui, a tela está embaixo, né, e a câmera fica em cima da tela. O que acontece? O seu rosto fica para baixo da câmera. Então, os nossos modelos computacionais acham que as pessoas estão tristes, ou estão não gostando do que está acontecendo. É desgosto ali. Raramente tem desgosto no videogame. A gente detectou um monte de desgosto porque a pessoa estava sempre olhando para a tela. Né? Então a gente tem que vencer, criar novos modelos para isso. Aí olha só que interessante. Se não me engano, a Dell percebeu isso e botou a câmera embaixo. Então alguém aqui já tem um problema com a câmera embaixo? Sabe o que aconteceu com isso? As pessoas passaram a não gostar da câmera porque aparece a papada, elas se sentem mais velhas. Então esse modelo não vende. Eles voltaram atrás e botaram a câmera em cima de novo. Aqui está o nosso amigo Eduardo ali, né? Ainda com a cara quando ele entrou, ele falou, isso é só, então quando ele entrou no programa ele era assim, agora ele é assim, ó. Isso que estava fazendo doutorado. Né? O que a gente estuda? A gente estuda ali... Mas, desculpa, Chachal, isso não é regra geral. Ele está bem, ele está bem. Então o que ele fez? A gente está modelando como que você pode medir um jogo jogado automaticamente, se ele é bom ou ruim. Para isso a gente olha jogos jogados por pessoas, né, e identifica características dentro deles. Então, por exemplo, uma fácil de entender, um jogo é mais emocionante se tem troca de líderes. Se você vai mudando o líder, só que se trocar toda hora significa que ele é aleatório, então não tem emoção de verdade. Okay? Então a gente tem que fazer fórmulas que balanceiem a existência de algo, como essa aqui é de incerteza. Né? Quem já trabalhou com entropia vai reconhecer o log aqui, né? Essa aqui mede a incerteza do jogo, que você tem que ter um jogo muito incerto no início, por exemplo, mas ele vai diminuir. E essa aqui mede o drama. Né? E aí essa aí mede o drama que ele fez no mestrado para jogos de 2 jogadores. Então agora a gente está tentando generalizar isso para vários jogos. Então a fórmula dele já ganhou um teta fresco, que a gente chama essa definição, que é o número de jogadores. E agora, o que a gente está fazendo? Agora a gente está fazendo, por exemplo, a tese dele, a beleza intrínseca do jogar, onde a gente usa uma coisa chamada estética computacional para avaliar a estética de jogos. Tem uma aluna fazendo cores e emoções em jogos, qual é a relação entre a cor e a emoção, para você provocar emoções no jogador. Né? Tem um aluno estudando jogos de tabuleiro com o processo de ontologias, que é um processo típico de computação. Né? Tem um aluno estudando como ensinar pensamento computacional para criança. Né? E a gente está ensinando para criança de 4 anos como funciona a computação concorrente. Então, quando vocês não entenderem computação concorrente, vocês perguntam o joguinho que tem lá, que a gente fez, do Pirata, né? Que criança de 4 anos entendeu. E essa aqui, previsão de vitória em jogos por data mining aplicada a LOL. Veja só que o nosso truque é o seguinte, né? A gente está trabalhando com um monte de coisa super da frente, né? da fronteira da computação. Só que em vez de fazer isso, né? Com os dados, né? Meio sem graça, lá tal, a gente faz com dados de jogos, então a gente se diverte mais. Então, por que ir trabalhar com a gente? Né? A possibilidade de usar e criar métodos, técnicas e ferramentas avançadas em computação e se divertir ao mesmo tempo. Olha só a cara do nosso aluno aqui, sempre sorrindo, jogando, né? Viajando nos comércios de jogos que são super bons, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai ver palestra, né?
e depois vai jogar, porque no SB Games tem sempre um monte de jogo para jogar. Né? Aí você conhece os jogos que vão ser lançados. Então, com certeza, esse é o laboratório. Se não é o mais avançado, é o mais divertido. Quem quiser conhecer mais, procura aqui em ludes.cross.rj.br. Obrigado, professor.